E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rico Oliveira aqui para mais um vídeo do teu canal Barbada Cripto, onde tu aprende sobre cripto de Barbada. E hoje eu quero falar para vocês sobre o que vem acontecendo aí nos últimos dias e semanas com o Bitcoin, por que a gente tem subido tanto aí, já subimos mais de 50%, né, o preço do Bitcoin desde o início do ano. E eu quero mostrar para vocês o que eu consigo enxergar aqui no gráfico e por que a gente pode atingir até 36 mil dólares aí no curto espaço de tempo. Beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas, sem muita demora, vamos direto para o vídeo. Vamos abrir aqui o gráfico semanal do Bitcoin. Aqui abrindo o gráfico semanal do Bitcoin, galera, eu dei uma limpada aqui no indicador Barbada Cripto, tá? Porque eu quero mostrar para vocês aqui análise técnica pura, tá? O que vem acontecendo aqui? A gente sabe que desde o topo histórico do ano passado, a gente teve aqui queda atrás de queda, né, galera? E o que a gente sabe na análise técnica pura? Que o Bitcoin, ele funciona sempre, nada cai direto, né? A gente sempre funciona com ondas, né? Os movimentos são sempre de sobe e desce, né? A gente tem as tendências, tendência de alta, tendência de baixa, mas desde o ano passado a gente tem só caído, né? Fazendo topos e fundos descendentes. O que a gente sabe na teoria, né? Na teoria clássica, né, análise gráfica. A gente sabe que a gente tem as ondas de Elliott, a gente sabe que nas ondas de Elliott a gente tem impulsos de movimento de 5 etapas, né? Então a gente tem aqui ó, a primeira pernada, a gente tem uma retração, né, o movimento 2, a gente tem o movimento 3, a gente tem o movimento 4, retração, e a gente finaliza com o movimento 5. Então são aí as 5 ondas de Elliott. Então desde o ano passado vem falado para a galera que convive comigo, meus amigos, que a gente estava já chegando no fundo do Bitcoin, lá aí dos 16 mil, aí, 17 mil, a gente já estava atingindo o fundo do Bitcoin. Isso por quê? Porque eu me baseio nas ondas de Elliott e também a gente analisando o gráfico que eu já mostrei para vocês, o gráfico de toda a história do Bitcoin, a gente consegue ver que, vendo toda a história do Bitcoin, ele sempre, quando ele caiu, galera, ele sempre caía em movimentos de um ano, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que toda a história do Bitcoin, ele funciona assim, ó. Desde a primeira onda que a gente atingiu o topo histórico, lá em dezembro de 2013, a gente fez o bear market aqui em 400 dias. Depois começou a subida de novo até chegar no halving, que é essa linha vertical aqui, e depois só subida até o outro topo histórico, caída de um ano outra vez para cima até atingir o topo histórico, outra vez, que foi o que aconteceu ano passado, 377 dias de queda. Então tudo isso aí a gente tem a confluência, tá? Que a gente pode ter chegado no fundo já do Bitcoin desse ciclo. Porque a gente teve um ano de queda, tá aqui as linhas de Elliott, ó, 1, 2, 3, 4, 5, acabando aqui, tá? No gráfico, isso a gente está vendo aqui o gráfico semanal do Bitcoin. E justamente a gente vê como eu vejo o pessoal muito apavorado com as notícias. Não, porque a gente vai entrar em recessão. Não, porque não sei o quê. O que a gente tem que entender, galera, é que o Bitcoin, tá? Ele não é um ativo qualquer, tá? Ele é um ativo totalmente diferente dos outros, né? Pela sua escassez, porque a gente já sabe como ele se comporta com o tempo. A gente vai ver que ele funciona como se fosse um relógio, galera. A gente não pode não enxergar isso. Né? Então, por mais que as notícias tenham aí, não, que a recessão, não, que não sei o quê, nem no Covid, galera, na queda do Covid, ele saiu ó, dessa banda aqui, desse canal. Né? Então, o que isso quer dizer para mim? Eu tenho acumulado já, desde abaixo de 20 mil, galera. Eu digo até que abaixo dos 30 mil é zona de compra. É zona de acumulação do Bitcoin. Tu não vai pegar todo o teu dinheiro que tu tem, vender a casa da avó, pegar a herança da tia e colocar tudo de uma vez. Isso aí não se faz. Tá? Se tu não entende nada de Bitcoin, pelo menos vai fracionando, vai comprando um pouquinho cada semana. Né? É o que eu sempre digo. E esse é o melhor ponto onde a gente está para começar a comprar, começar a acumular. Se a gente for ver, a gente já subiu aí 50% esse ano, galera. 50% desde que começou o ano. Olha só essa subida aqui, ó. Desde que a gente encerrou as ondas de Elliott aqui, que é o final
de um movimento, né, no gráfico semanal, a gente está vendo o gráfico semanal aqui, a gente já subiu aqui, ó, desde o início do ano, aqui, ó, desde janeiro, a gente subiu já aqui 56%, né? Você vai esperar acabar todo esse movimento, não pegar todo esse... Lá quando tiver em 50 mil, tu vai querer começar? Não, agora que tá 50 mil, agora vai para cima. E aí tu vai perder toda essa subida? Não, galera. Vai acumulando aos poucos. Eu já tenho acumulado aqui desde abaixo dos 20 mil, já comecei a acumular. Tá? Já comecei a acumular para minha carteira fria. E claro, eu também faço meus trades, faço meus positions trades, faço meus trades mais curtos também. Mas o que a gente está analisando hoje aqui é o movimento macro do Bitcoin. Tá? É o movimento do Bitcoin do semanal. Se eu baixar aqui para o gráfico diário do Bitcoin, o que a gente tem? A gente tem aqui o início de uma pernada de Elliott. Do mesmo jeito que tem a pernada de baixa, a gente pode começar a calcular aqui, ó, a partir desse ponto, que é um movimento, a partir desse ponto aqui, começa um movimento. Porque aqui eu tenho o gráfico do MACD, que eu também uso para me basear, além do meu gráfico lá do Barbada Cripto, que me dá as entradas de compra e venda, eu uso o gráfico do MACD para me dar não só a confirmação, mas também ficar alerta. Porque o que acontece? Quando a gente tem esses vales e essas montanhas aqui, verde e vermelha, quando ela gira para cima, quando a montanha vermelha aqui ela gira para cima e fica esse vermelho escuro, com o ADX aqui, o ADX, perdão, que muda de direção, você vê que ele está pegando força de descida aqui, essa linha aqui, que está sobre o gráfico, é a linha de força do movimento. Quando essa linha ela está para cima, girando para cima, quer dizer que o movimento está pegando força. Quando o movimento está inclinado para baixo, quer dizer que o movimento está perdendo força. Então o que acontece? Aqui, ó, o movimento estava caindo e estava querendo agarrar força, ó, querendo pegar força. Quando ele ficou vermelho escuro, já me dá um alerta. Ele não é a entrada como tal, mas é um alerta que me diz, ó, já perdeu a força caída. Já não vai cair com tanta força. A partir desse ponto já é um momento de eu ficar alerta para comprar. E foi o que eu fiz. Quando me deu a alerta aqui de compra e girou para cima o vermelho, é mais uma confirmação. Ó. Aqui a linha azul virou para cima. Se você não assistiu ainda o vídeo que eu falo desse indicador aqui, Barbada, que é o melhor indicador que tem aí, eu já uso ele há mais de um ano e funciona muito bem. Quando a linha azul cruza para cima do MACD, que é essa linha cinza aqui, no gráfico diário, me dá a confirmação de compra. Então eu comprei o Bitcoin nessa vela, já sabendo que o movimento estava começando a pegar força para cima. E dito e feito, galera, olha só. Todo esse movimento aqui eu peguei. Quando esse movimento, a mesma coisa aqui, ó, fica alerta para venda. Quando esse movimento, o gráfico gira para baixo aqui, com o ADX girando para baixo, vocês estão vendo aqui, ó, que essa linha branca, ela gira para baixo. Nesse momento aqui eu sei que a subida está perdendo força, porque girou para baixo. Então, desse momento aqui eu já fico alerta para vender. Né? Não me deu ainda a venda aqui, porque ainda está longe o MACD, então ainda não vendi, tá? O que eu tenho acumulado desde aqui de baixo no trade, né? No meu swing trade. Então o que acontece, galera? Esse movimento aqui acaba de girar outra vez aqui para cima. E você vê que ele funciona aqui, ó. Se tu não entrou aqui embaixo, perdeu o movimento, não tenta entrar no meio do movimento. É algo que eu não faço. Eu sempre espero o movimento finalizar. Num gráfico diário, ele tende a fazer um movimento de 2 semanas, mais ou menos. Tá? Então aqui, ó, o movimento, ele me deu aqui o movimento de início de baixa desde esse ponto, com o ADX aqui girando. É a partir desse momento aqui, tá? É ficar alerta porque pode ter uma caída bem forte do mercado. Então o que tu faz? Tu coloca os stops, vai subindo o stop e deixa o stop aqui na média 21. Eu deixo o stop, entendeu? Então aqui, nesse ponto, se tu tem um stop, tu já pega teu stop e espera ele vir retestar na média 55.
né? É outro tipo de indicador que dá para ser usado também, tá? Mas esses são indicadores que são um pouco mais complexos. Com o tempo você vai aprendendo como utilizar esses indicadores, tá? Mas se você não sabe muito bem ainda como utilizar o indicador, vai lá e segue à risca o indicador no outro vídeo que eu postei, que é o indicador de compra, se cruza a linha azul para cima, venda, se cruza a linha azul para baixo. Tá bom, galera? Assistam lá. Mas para que eu uso essas médias aqui também? Para ver reversão de tendência. E agora chegando ao ponto do vídeo. Por que a gente pode chegar a 36 mil? Por essa razão, galera. A gente teve aqui um rompimento, tá? A gente vende desde queda e a gente rompe aqui fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Se a gente ver aqui, a gente fez esse topinho aqui menor que esse. Então vamos pegar e vamos colocar aqui um retângulo aqui, ó. Essa zona aqui, ó, é uma zona que é interessante para nós, né? Porque a gente tem um topo aqui e fez um topo maior. Por que a reversão só se deu agora, galera? Por que a reversão é só nesse momento que eu posso dizer revertemos e vamos atingir os 36 mil? Porque justamente o preço vem, rompe aqui com força, vem, apoia na nossa, que era uma resistência, agora é um suporte. Então vem, apoia, faz o pullback e sobe. No momento que ele fez esse apoiou e subiu, para mim já tá. Já revertemos a tendência de baixa no gráfico diário, tá? E como eu falei para vocês, o gráfico diário, ele tem cada movimento do gráfico diário mais ou menos 15 dias para ser finalizado. Então a gente vê aqui, ó, aqui foi uma caída, ó, foi dia 29 de janeiro que me deu a saída, tá? Do movimento de alta. No caso aqui ele veio subindo. E ele me deu o movimento que acabou a queda justamente aqui, 16 de fevereiro, 15 e 16 de fevereiro. Então, se vocês verem, é justamente 15 dias. Ou seja, 15 dias que o MACD está dizendo que ele caiu. Então, aqui finaliza o movimento, né? E aqui ele está me dizendo que começou a pegar força de novo o movimento e o vale aqui girando para cima. Então esse é o momento que eu fico alerta. Se eu não tivesse comprado já, eu teria entrado aqui, porque me deu a confirmação de rompimento apoiando no que era antes uma resistência. Então a gente já fez um topo mais alto que o anterior e isso me diz que a gente tem confirmado, né, a reversão de tendência do que era topos e fundos descendentes. Vocês estão vendo? Ó, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo. Aqui a gente já fez um fundo mais alto que esse. Então, opa, já aqui, entendeu? Então, aqui, a partir desse ponto, eu começo a contar outra vez as pernadas do Elliott. Tá? As ondas de Elliott. Então aqui, ó, começa aqui, tem a primeira, tem a segunda, tenho a terceira, tenho a quarta e tenho a quinta. E por que eu coloco que a quinta vai fechar lá nos 36 mil? Claro que isso aqui pode dar mais alto, tá, galera? Esse aqui pode ser um pouco mais baixo. Isso aqui a gente não sabe o futuro, né? Mas esse é o movimento. Sempre a gente tem 5 ondas. E por que eu coloco lá nos 36 mil? Porque justamente num ponto, vou abrir o gráfico semanal aqui para ficar mais fácil de ver, é justamente num ponto que a gente começa a ter resistência, que é aqui, ó, nesse fundo anterior. Porque daqui, ó, desse topo até aqui embaixo, a gente não tem nada, galera. É um vazio. E aqui a gente já está pegando embalo em outro topo aqui, ó, no que seria a resistência, ó. Se a gente conseguir varar esse topo aqui, deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico. Se a gente conseguir varar esse topo aqui, o que a gente vai fazer? Vai romper aqui, esse último topo aqui, e vir apoiar nele. Justamente aqui, ó. Se a gente for ver a linha aqui, ó, justamente no 4. Tá? Então, esse é o movimento que eu acho que a gente vai acabar fazendo, tá? No gráfico diário.
até mais ou menos aqui em maio, tá? Terminando essa pernada de alta. A gente não vai subir assim igual louco, tá? A gente nem tem mercado agora para isso, mas o gráfico a gente não pode ir contra o gráfico, galera. A gente não pode ir só análise técnica básica aqui. Então a gente fez as nossas ondas para baixo, demoramos 1 ano para fazer essas ondas, encerrou aqui, tá? Aqui poderia começar uma outra pernada de baixa, tá? Poderia ter feito aqui, começado outra pernada, fazendo pernadas topo e fundo descendente, mas não foi isso que aconteceu, ele veio para cima. E também outra coisa que eu vou passar aqui a Fibonacci, ó, desse topo aqui até o fundo, o que a gente vê? Olha a exatidão disso aqui, galera. Olha onde foi dar o 0382, desculpa, da Fibo. Veio dar justamente no fim da onda 5. Ou seja, tudo está confluindo para a gente buscar lá os 36 mil dólares. Porque essa é a Fibonacci, a retração de Fibonacci de toda a pernada de baixa. Então, justamente aqui, nesse ponto 5, tá? A gente vai ter os 36 mil. Então isso está tudo confluindo, porque nada cai assim de uma hora para outra, de uma hora para outra. Não vai cair assim, cai em ondas. A gente fez a onda, já mostrei lá o gráfico da história do Bitcoin, quando ele cai 80%, entre 70% e 80%. E também ele volta e faz pelo menos um reteste para continuar caindo. É o que vai acontecer. Aqui, quando a gente chegar nesse ponto, finalizou as ondas de Elliott. Então, aqui nesse ponto, a gente pode fazer o quê? A gente pode continuar subindo, tá? Fazer novas ondas de Elliott aqui, 1, 2, 3, 4, 5, continuar subindo, ou daqui fazer para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo e vir retestar esse fundo anterior. Mas a gente tem que ir por partes, galera, uma parte de cada vez. Agora, nesse momento, o que eu posso dizer, assegurar para vocês, é que a gente reverteu num gráfico diário. Isso está certo, ele veio, apoiou na média 55. Tá? Quando ele sobe, rompe e vem apoiar na média, é isso que acontece. Aqui, ó. Ele veio, apoiou, não exatamente em cima, mas a gente sabe que ele veio nesse ponto aqui, ele veio apoiar na média, rebentou a média para cima, veio, apoiou na média roxa aqui, ó, e sobe. E se a gente for ver, ele está se encaminhando para fazer a mesma coisa no semanal. No semanal, ainda, a gente está... Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. No semanal, ainda, a gente está em bear market, tá? A gente ainda não reverteu. Ó, a gente está fazendo topos. E se a gente chegar aqui e despencar para baixo, não reverteu ainda, tá? No semanal. Mas no diário é reversão. Ele pode pegar e começar a andar de lado aqui também. Mas cair, eu asseguro que daqui ele não vai cair. Pelo menos ele vai ficar um tempo aqui andando de lado. Ele pode fazer isso no gráfico diário, né? Mas o que me diz que isso não vai acontecer também é aqui, ó. O gráfico semanal ele está fazendo ainda o movimento de subida. E agora, recém ele passou, ele está me mostrando, porque antes ele estava caindo, ó. O ADX aqui, ele estava caindo, ele está dizendo que o movimento está perdendo força. Ele acaba de girar para cima, ou seja, o movimento está pegando força. Aqui diz, ó, fuerte movimento alcista, tá em espanhol. Tá dizendo um forte movimento de alta. Então ele está pegando força para cima. E quando que eu vou dizer para vocês, reverteu? Eu vou dizer para vocês que reverteu quando vem, ó, vou pegar essa linha roxa e fazer isso aqui, ó. Olha isso, a perfeição desse movimento. Ele vai vir aqui, tá? Vai romper, vai atingir a onda 3 e vai vir apoiar na onda 4. Nesse momento, quando ele apoiar na onda 4, que é justamente a resistência anterior aqui, tá? Que ele vai ser rompida essa resistência e pega como suporte. Nesse momento, quando ele rebater aqui e começar a subir, eu vou vir aqui e falar para vocês, revertemos num gráfico semanal. E aí, quando reverte num gráfico semanal, galera, se segura, porque a gente vai longe.
Mas o movimento aqui, como eu falei para vocês, tende a chegar aqui nessa zona, que é a zona 5, aqui, que é o último fundo lá, vai chegar nessa zona aqui, no mínimo entre 34 e 36 mil dólares. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, a minha projeção. Por que eu acho que vai chegar aí nos 36 mil dólares. Estou bem confiante, tá? Que o Bitcoin vai subir mais. E o que eu falo para vocês, galera, estamos num muito bom momento para começar a acumular Bitcoin. Vai comprando semanalmente. Se tu não quer ver gráfico, não quer se importar com nada, pega um valor e divide ele. Sei lá, eu tenho 10 mil reais, eu tenho R$1.000 para investir. Divide em 10. Divide em 10 parcelas esse valor que tu tem para investir e vai comprando toda semana. Né? E é isso que eu tenho feito, né? Desde lá dos meus... desde que o Bitcoin baixou de 20 mil dólares, eu tenho feito compras semanalmente. E eu vou continuar fazendo isso para os meus Bitcoins que eu tenho na carteira fria. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje, um pouco de análise técnica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, agora sim, deixa o like, não tinha pedido até agora. Compartilha esse vídeo aí com teus amigos e vamos nessa. Bitcoin, já sabe, to the moon sempre e tamo junto, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.